Ravete, eu começo com você, ouvindo a Carol, né, me perguntando aqui, será que o governo não está querendo, especialmente o presidente Lula, que essa promulgação passe rápido para deixar esse assunto para depois, em função da memória da derrota? Ou para o governo é interessante, por exemplo, diante dessa estratégia de recorrer ao STF, para o governo é interessante, numa tentativa de reviravolta do seu momento baixo na política, manter o assunto quente? É interessante notar também, a partir da sua importante questão, que o fatiamento da queda do veto feito por uma decisão da mesa do Congresso, feita por Davi Alcolumbre, é também algo inédito. E, sendo assim, é claro que oferece, pelo menos no plano teórico, uma recorribilidade ao judiciário de quem perdeu, né? E no caso aí a situação, o governo Lula que perdeu essa discussão da dosimetria no Congresso Nacional, a queda do veto. Isso porque essa separação das coisas, por causa da lei antifacção, eu estou dizendo que a lei antifacção veio, ela endureceu mais a questão do regime, da progressão de regime de presos, de apenados, e a lei da dosimetria, ela, de certa forma, volta atrás. Essa dicotomia fez com que o presidente do Senado retirasse do veto, que foi um veto total à lei, retirasse do veto, ele escolheu o que colocar em votação. É mais ou menos isso. E é isso que está permitindo, de certa forma, os partidos de sustentação da base do governo Lula dizer que vão recorrer. Não sei nem se já recorreram, a gente não viu, enfim, como é que ficou de ontem para hoje. E é possível, portanto, que essa situação ainda continue pelo menos um pouco de tempo. Logo, me parece óbvio que o presidente Lula não irá cumprir essas 48 horas e deixará, enfim, para o Senado fazê-lo. Isso porque, se ele assim o fizer, se ele, nessas 48 horas, ele der o seu, entre aspas, aval, ele assinar, ele promulgar a lei, retira, de certa forma, pelo menos no plano político, essa indignação, vamos dizer assim, da sua base de apoio com essa questão da escolha sobre o que votar na queda do veto e o que não votar por Davi Alcolumbre. Então, a gente está nesse período agora, Thaís, mas é óbvio que o governo Lula, como você me falou, vem de uma série de derrotas. Me parece que o governo, sabe, salto alto, o time, esse ano é ano de Copa do Mundo, né? Sabe, salto alto, é clássico no futebol que quem entra com salto alto normalmente perde o jogo. Me parece que o governo, desde que Odair Cunha, deputado do PT mineiro, conseguiu a façanha histórica de ser indicado ao TCU. Por que histórica? Porque é a primeira vez que um petista é indicado pela Câmara. Então, me parece que o governo ali deu um respiro e também a liberação das emendas, enfim, você tinha um quadro colocado que o jogo estava muito bom para o governo. E aí ele vem e toma aquela goleada na questão do ministro Messias, ministro da AGU, que foi indicado para o Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que o governo, enfim, não enxergou muito bem o jogo, ou pelo menos os adversários que ia enfrentar, em virtude justamente da liberação das emendas e também da vitória desse campo, vamos dizer assim, de situação que tem no Congresso Nacional, que colocou Odair Cunha no TCU. E com isso dá essa situação, esse cenário que você bem colocou, uma série de derrotas. É uma série de derrotas pensando muito na dosimetria, que já estava contratado, cá para nós, hein? A questão da dosimetria Claro. já estava mais do que contratada, né? E a questão do Messias. Muito mais pelo placar, viu, Thaís? Muito mais pelo placar. Eu acho que a Jussara concorda comigo que a derrota de Messias era do jogo, era do jogo. Mas o placar foi, enfim, ali foi um balde de água fria no governo. E Zé Guimarães, o novo ministro das Relações Institucionais, sofreu uma derrota no principal jogo do seu campeonato.